Então o ponto não é você ter errado, mas sim você ter percebido que precisava ser ajustado no decorrer do caminho. Para mim, a coerência é quando você tem uma congruência entre o pensar, o fazer e o falar. Quando você sai da empresa, você entende que você não tem mais um crachá. E você acredita que um líder pode ou consegue ser coerente o tempo todo? Não, isso na verdade é humanamente impossível, né? Nós somos humanos. A questão é quanto tempo você fica nessa incoerência e quanto você se percebe para recalcular essa rota. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sentir. Hoje eu recebo Vanessa Maroni, gente, está comigo num processo muito legal dentro da People Shaper e ela trabalha aqui com um recorte da liderança que vocês vão adorar. Eu vou deixar ela contar tudo isso para vocês. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sentir. Aqui a gente conversa sobre o que sustenta a liderança de verdade, as escolhas que cada líder faz, essa dinâmica, né? O que a gente sente, o que a gente evita, o que a gente sustenta e o que a gente transforma. Na liderança, uma das coisas que mais influencia uma pessoa, uma empresa, um time, é justamente toda a dinâmica emocional que impacta as nossas ações. E aqui a gente adora falar sobre esse recorte do impacto das emoções nos resultados e na liderança. Nessa quarta temporada que nós estamos gravando aqui, a gente tem uma assinatura, que é a gente falar em primeira pessoa. Todo convidado, quando chega, né, sempre fala gente, nós, todo mundo, eu fico, a gente quem? Nós quem? Para a gente exercitar esse lugar de falar em primeira pessoa, que ajuda a gente a se apropriar do que a gente está dizendo, mas que é desafiador. Eu mesmo, toda hora aqui, dou uma generalizada. Então, a gente volta para cá, nesse compromisso de falar, eu senti, eu fiz, eu vi, eu percebi, bora juntos. Daí você também faz esse exercício desse lado aí. Hoje eu recebo Vanessa Maroni, gente, nem vou falar muito porque ela mesma vai se apresentar, sensacional, está comigo num processo muito legal dentro da People Shaper e ela trabalha aqui com um recorte da liderança que vocês vão adorar. Eu vou deixar ela contar tudo isso para vocês. Vanessa, para começar aqui, né, ao se apresentar, conta para a gente por que você escolheu este recorte. Que eu acho que vai ser legal as pessoas ouvirem de você. Eu já estou, né, enviesada no teu posicionamento de tanto que a gente trabalhou ele juntas. Bom, Ale, primeiramente, obrigada pelo convite. Falando sobre o recorte, né? Eu já fui líder, liderada, ajudo líderes a se desenvolverem, né? E durante toda a minha carreira profissional, que já tem aí mais de 15 anos, eu venho percebendo, em laboratório mesmo, o quanto é difícil manter a coerência na liderança. Então, vocês já sacaram qual é o recorte, né, gente? Liderança coerente. Exato, liderança coerente. Então, eu comecei a estudar mais e colocar em prática no desenvolvimento como fazer com que o líder tenha essa consciência de como ele funciona, como que ele lida de acordo com as emoções e a situação do momento, como ele amplia o cenário e identifica como que ele vai agir diante do contexto que ele está e, por fim, vem a coerência, que é o como, que eu vejo que é o mais difícil, que é o como ele vai sustentar esse comportamento ao longo do tempo. Mas para você escolher esse recorte, você deve ter tido algum input, né? Ou algum estímulo. O que você viveu, o que te levou a querer proporcionar para o mercado um recorte tão importante, né? E às vezes tão deixado de lado, assim. Além de entender de como o líder funciona e ajudar nesse aprendizado, também eu passei por isso, né? Então, como liderada, passei por várias situações incoerentes com líderes maravilhosos, né? Que no final acabaram contribuindo para que eu tivesse esse recorte, desenvolvesse minha metodologia para ajudar os líderes daqui para frente. E tu pode contar pra gente uma história de incoerência assim interessante, sem contar o santo?
Sim, são 3 básicas que eu acho que toda empresa deve ter aí um líder incoerente nesse sentido, né? O líder que ele prega a saúde mental do colaborador, fala que tem um cuidado com as pessoas, mas pede alguma demanda após o expediente para entregar 8 horas da manhã. Ou o líder que ele fala que confia no seu trabalho, mas quer saber de tudo e é extremamente centralizador. E por aí vai. Pequenas coisinhas que acontecem no dia a dia aí. E você acredita que um líder pode ou consegue ser coerente o tempo todo? Não, isso na verdade é humanamente impossível, né? Nós somos humanos, a gente atua em ambientes de muita pressão, com vários contextos e nuances muito complexas, né? Então não é possível, acredito que não seja possível, porém a coerência ou a incoerência ela vem nos detalhes, nos pequenos comportamentos, né? Então, para mim a coerência é quando você tem uma congruência entre o pensar, o fazer e o falar, né? E é claro que em alguns momentos a gente não é coerente, tudo bem. A questão é quanto tempo você fica nessa incoerência e quanto você se percebe para recalcular essa rota. Tá, então o que tu está querendo dizer é que não necessariamente é uma obrigatoriedade essa coerência, porque a gente muda, mas o que pode ajudar a gente na nossa incoerência é dar, de repente, um novo contexto no sentido, estou aqui pensando alto contigo, né? Eu estou indo por uma direção, eu me posicionei de um jeito específico e, de repente, eu percebo que, putz, não era bem isso. E, ao invés de eu simplesmente mudar para outra coisa, eu sinalizo para o outro, olha, eu estava pensando desse jeito, mas, na verdade, agora eu quero reformular isso. Ou eu quero ressignificar, ou eu quero reposicionar, ou eu quero renegociar. É isso, porque a gente muda de ideia muitas vezes, né? Sim, e tudo bem. E ele é necessário também, a gente vai ajustando, né? Então, se a gente fosse pegar uma metáfora, vamos entender que a coerência ela é como se fosse uma estrada, um caminho. Então, nessa estrada, a gente não tem uma linha reta para chegar no destino, né? Então, a gente ajusta o volante, a gente vê o caminho onde se dá ali na direita, à esquerda. Muitas vezes erra o caminho, tem que recalcular a rota, né? Então, você, mesmo com todas essas questões no meio do caminho, você chegou no seu destino. Então, o ponto não é você ter errado, mas sim você ter percebido o que precisava ser ajustado no decorrer do caminho. Ou seja, comunicar recalculando rota. Exato. Para não parecer um maluco que só mudou de ideia, né? Eu acho que esse é o grande ponto aí. Fala um pouquinho para mim aí, quando a gente está olhando para essa liderança, né, que busca essa coerência e que, de alguma forma, percebe que o problema não é mudar de ideia, né, o problema é incoerência. Como que você pode ajudar quem está vendo a gente a entender o que é coerência na prática? Tem algum critério, tem algum indicador, alguma coisa que você possa ajudar? Então, o primeiro ponto é a pessoa ou o líder se perguntar o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, ele está condizente com, de fato, aquilo que eu estou demonstrando? É o primeiro indicador. Né? Então, vamos colocar de forma prática. LinkedIn. Todo mundo adora fazer textão bonito no LinkedIn, né? Mas o que eu estou colocando no LinkedIn, de fato é o que eu faço no dia a dia, quando a pessoa lê o que eu postei, ela está enxergando o meu comportamento ali, o meu verbal e o não verbal, por exemplo? Representa a realidade? Exato. É isso? Boa. E o que é que faz, de verdade, a gente estimular o desenvolvimento dessa coerência? Pensando primeiro eu como líder de mim mesmo, assim, né? Como é que eu posso estimular essa coerência em mim? E depois pensando num time, porque a liderança coerente não se trata só do líder, né? No teu trabalho você trabalha com o líder coerente que desenvolve times, consequentemente, que também vão na direção da coerência.
Como essa dinâmica pode ser estimulada? Sim. Até pegando o gancho da minha metodologia, é possível desenvolver essa coerência e até sustentar a partir de 3 eixos. Então, o primeiro eixo é a clareza. É extremamente importante que esse líder ele tenha clareza de como ele funciona e como ele lida com as situações que acontecem no dia a dia. É o primeiro ponto. Então, a partir do momento que eu tenho clareza, que eu estou praticando o autoconhecimento, eu vou para a consciência. Que a consciência ela já é a expansão de fato do contexto que eu estou inserida, para que aí sim eu tenha a coerência, que a coerência é o como eu vou ajustar meus comportamentos e sustentar ao longo do tempo. Boa. Então tem um frame que as pessoas podem seguir, né? Sim. Aproveitando já essa questão do frame, nós temos aí em vias de desenvolvimento um livro indo nessa direção, né? Conta pra gente aí, como que você está conectando o livro com a tua metodologia? E o que as pessoas podem esperar? Já vamos criar aqui uma demanda reprimida do livro. Bom, esse livro, ele é a minha primeira obra, né? Então, a ideia é ajudar líderes e pessoas. Quando eu falo líderes, na verdade, são líderes todo mundo, porque... Líder da sua agenda, né? Exato. Antes de você ser líder do time, você é líder de si, seja líder de casa, líder da família, enfim. Então, todos nós somos líderes de alguma forma, né? Então, a ideia é trazer esse contexto sobre o impacto da coerência e da falta dessa coerência no ambiente de trabalho, nas relações, o impacto na saúde emocional das pessoas. E junto com essa parte, também nós teremos convidados de várias áreas e vários níveis, especialistas, executivos, exatamente para trazer essa lente, a partir do ponto de vista deles, como que eles trabalham a coerência, né? Como eles chegaram na carreira, como eles cresceram através dessa coerência e os momentos onde teve ali uma certa incoerência e como eles conseguiram recalcular essa rota. Lidar com tudo isso, exato, né? Boa. E você acha que a liderança coerente se relaciona, direto ou indiretamente, com a questão da cultura que uma organização acaba estabelecendo, né? Porque o líder influencia a cultura influencia o líder. Dentro dessa relação, né, do recorte de coerência, quem tu acha que pressiona mais quem aqui? Eu acredito que seja os dois, mas tem um ponto muito importante que em alguns momentos, por mais que o líder ele tenta se manter coerente na maior parte do tempo, se a cultura ela é incoerente, ela vai puxar esse líder para que ele se permaneça no lugar da incoerência. Né? Então, é muito importante que o líder ele entenda, se ele estiver nesse momento onde a cultura, onde o sistema força ele para um outro caminho, que ele entenda e faça até uma análise de 3 pontos importantes. O primeiro, onde ele está, até onde que ele consegue influenciar ainda, seja na tomada de decisão, seja em algum projeto, qual é o poder de influência dele. Certo. Depois desse momento, vem a questão de entender quais são os seus limites, né? Até onde é negociável ali os acordos para que você se mantenha nessa cultura. Sim. E o terceiro ponto é, de fato, entender o que você não tolera, né? Que é quando você deixa de ser quem você é e começa a ferir os seus valores. Que é inegociável. Exato. Né? Boa. E que mensagens você acredita? Mensagens invisíveis, assim, sabe? Aquelas sutis que líderes acabam passando sobre limites, descanso, vulnerabilidade, às vezes sem dizer uma palavra e sendo incoerente no silêncio. Tem algum sinal, assim, né? Você deu o exemplo aí daquela mensagem que a gente passa fora do horário, né? Mas coisas ainda mais discretas. Você consegue trazer alguma cena, assim, que você já tenha vivido ou que você veja e que, cara, é realmente uma incoerência que desestabiliza outra parte, né? Muitas vezes desregula um grupo inteiro.
Sim. Antes de falar disso, quando a gente olha para a congruência, se a gente coloca uma lente, a congruência do pensar, do fazer e do falar, ele tem uma ampliação, ele vai para a questão de valores, comportamentos, até mesmo a questão da fala, como você se apresenta, o verbal e não verbal. E o não verbal, as pessoas não prestam atenção o quanto elas falam, né? Então, se a gente traz isso para a liderança, o comportamento com a pessoa, é quando você está falando com o outro e ele está no celular. O celular, para mim, é um exemplo que muito acontece legal. com muita frequência. Isso eu já fiz, acredito que você também já tenha feito. Quem Todo nunca, mundo, né? Mas é um pequeno sinal para você ver que são comportamentos pequenos. Estou super interessada em você, quero muito me conectar contigo, mas aí você começa a falar aqui, e respondendo aqui. E aí eu falo, pode falar, tô prestando atenção. Tô te ouvindo. Que ódio, né? Mas a gente faz. É. Isso é muito grave, minha gente. E como que a gente reconhece que o time entrou em um modo de sobrevivência para lidar com as incoerências, porque não vê, muitas vezes, um jeito de sair? E tem como a gente dar uma dica para quem está num time, vivendo nesse modo de sobrevivência, ajudar essa pessoa a não ter que lidar com isso tão, né, desafiadoramente? Bom, temos várias questões aí, né? Mas falando ainda sobre o líder antes, o líder muitas vezes ele não percebe essa incoerência, né? E quando a gente olha para o time, os times normalmente eles estão olhando a gente o tempo inteiro, né? Então, o primeiro sinal que o líder ele não está sendo coerente é quando ele perde a confiança do time sem perceber. Né? Então, quando perde a confiança, você perde também os resultados. Então, os resultados eles não se sustentam a longo prazo. E nisso impacta na rotatividade do time, impacta na qualidade, na saúde mental das pessoas que estão ao redor. Então, acaba sendo um efeito cascata de muito impacto negativo para o negócio e para as pessoas, né? E quando a gente olha para as pessoas que estão nesse caminho, a minha dica é que elas façam essa reflexão que eu falei agora há pouco, de conseguir entender a influência, seus limites e até onde ela consegue aguentar, porque até para fazer esse exercício e o que vem de resposta, você precisa ter um posicionamento, né? E esse posicionamento, ele gera uma coragem, que é uma tomada de decisão. Aí para sair desse modo de sobrevivência, né? Sim. Porque esse modo de sobrevivência às vezes é silencioso também. As pessoas simplesmente começam a se submeter por receio do que vai acontecer e quando vê, já está normalizando a incoerência, né? E, sim. Ele é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Aqui e aí, sempre foi assim. Aqui sempre foi assim, é terrível, gente. Ou frase horrorosa. E qual o limite você precisou aprender para colocar em você uma habilidade, né, para não ensinar essa incoerência no teu entorno, para não estimular essa incoerência no teu entorno? Eu confesso que eu demorei para tomar essa coragem, vamos dizer assim, né? Por mais que eu tenha percebido em muitos comportamentos que eu estava ultrapassando os meus limites, quando eu me dei conta, mesmo sabendo de tudo, sendo psicóloga, fazendo terapia, que eu estava entrando num burnout, né? Então, a minha decisão, a minha coragem, ela partiu de um momento onde, de fato, eu tinha ultrapassado já todos os limites possíveis. Estava na linha do pênalti ali, exato. Né? Não. E como foi para você, Van, esse momento de percepção? Quando você se deu conta, quais eram as emoções que estavam contidas ali, né? Que a gente adora saber os sentimentos por trás das situações. E fala-se pouco disso porque a gente tem um pouco de preconceito dentro das organizações. Parece que, nossa, vai contaminar, né, o restante. Mas acho que aqui a gente tem essa liberdade, assim. Qual é o principal sentimento que uma pessoa que está nessa linha do pênalti experimenta? Eu acredito que seja ela tomar cuidado para não deixar de ver o quanto ela tem valor, sabe? Eu acho que é o primeiro ponto. Então tem um sentimento de inadequação, isso. desqualificação. Porque você é como se
estivesse completamente fora do contexto. E não deixa de ser, né? Porque quando a gente olha para a cultura, se você entende que aqueles valores que são praticados no dia a dia de fato não estão de acordo com os seus, você se torna incoerente, né? E você também. Beleza? Vamos. Qual foi o sentimento que você experimentou quando você percebeu que você estava no limite? Quando você percebeu que essa linha do pênalti tinha chegado e estava muito clara? Foram vários sentimentos, né? Mas um deles foi incapacidade, acredito. E também, até mesmo falta de competência, vamos dizer assim, né? Porque, por mais que hoje se fale de burnout, saúde mental, ainda tem essa coisa de que você precisa ter que aguentar tudo, né? A qualquer custo. Então, quando eu cheguei no meu limite, eu fiz exatamente esse exercício. Até onde eu ainda consigo influenciar, até onde eu tenho gás, né? Porque a paixão pelo que eu faço, ela se mantinha. O cuidado com o time também estava ali. A questão era comigo de não conseguir se encontrar mais e ter que sustentar tudo aquilo, né? Então, esses dois sentimentos foi o que mais pegou. Um outro ponto foi de entender que eu já estava deixando de ser quem eu era, que é quando passa todos os limites, né? Perde identidade, né? Sim, que de fato é quando você começa a morrer em vida. Então, você tem ali todo o potencial, você acredita no que você faz e você vê de fato a transformação que você faz nas pessoas. Mas a cultura, a liderança, o meio que você está não colabora. Né? Então, quando eu sugiro esse exercício, né, de entendimento, eu passei isso na prática. E para mim foi quando eu tive que me posicionar e tomar uma decisão. Que não foi, não foi uma decisão que eu pretendia tomar naquele momento, né, mas foi necessário. Então, foi muita coragem. De sair do trabalho. Exato. Eu vejo que a cultura da resiliência, às vezes ela impulsiona ou estimula as pessoas a irem para esse lugar de tocar os limites. Porque até que ponto é ser resiliente e a partir de que momento você já está sendo inconsequente? E eu vejo que muitas pessoas não têm a noção desse limite. E muitas vezes em busca de aprovação, de ser querido, amado, de ter ali uma pseudo-possibilidade de vantagem ou de status, né? A pessoa vai forçando aquela resiliência que, quando vê, estoura. Sim. Né? Em poucos momentos que eu experimentei o limite do cansaço, da exaustão, né, da resiliência, que eu sou uma pessoa bem resistente, assim, eu tenho um alto nível de energia, me canso, demoro para me cansar e tudo mais. Tudo bem, meu sistema nervoso foi sendo moldado nessa direção. Mas é lógico que eu tenho esse ponto. E eu me deparo com uma certa tristeza, assim, sabe? Do tipo, nossa, por que eu estou fazendo isso comigo? Olha que loucura, gente. E aí, você, passando por tudo que você passou, a ponto de ter que sair do trabalho. Ainda bem, né, minha gente, que ela saiu. Não foi de todo ruim essa dinâmica. Não precisava ter sido assim, mas fez com que você viesse para ajudar muito mais gente agora. Mas quando você estava nesse jogo, né, de quase expulsão de si mesma para fora de um sistema que para você estava difícil de manter, você teve que recrutar coragem junto com toda essa fragilidade, né? Como que essa mistura entre estou frágil, mas preciso ter coragem? Como que essa mistura aconteceu dentro de ti? Comigo, eu acredito que teve várias questões, né? Eu acho que o primeiro deles é estar com pessoas
que te ajudem a impulsionar, porque você praticamente vai para o fundo do poço, né? Porque você não se encontra. Eu não me encontrei, né? Então, o primeiro ponto é, quando você sai de uma empresa, ainda mais que eu saí exatamente pensando em como eu poderia me resgatar e ajudar mais pessoas, tanto os líderes para serem mais coerentes e também para que as pessoas não entrassem no burnout, como ter esse manejo, né? Então, é muito importante que você faça esse resgate para que você se reencontre e ter pessoas, de fato, próximas a você que te ajudem a impulsionar, porque quando você sai da empresa, você entende que você não tem mais um crachá, então... Perde o sobrenome, né? Eu era a Vanessa da X empresa, né? E depois disso... você só é a Vanessa, né? Então, ter que trabalhar com todas essas emoções de você não pertence mais àquilo e você está se reencontrando, é muita coisa que acontece ali ao mesmo tempo, né? Mas, no fim, quando outras pessoas também que já passaram por isso, é um caminho que é como se fosse o luto. Então, você passa por esse processo, mas depois que você sai dele, você, de fato, entende todo o trajeto que você passou, que foi a melhor decisão que você tomou, enfim, mas para chegar nesse lugar, de fato, o suporte das pessoas é muito importante. Tá num grupo bacana, tá com gente que tá querendo o que você quer, né? Eu acho que isso faz a diferença. E você, é verídico, é real falar que o que pode dar essa coragem enquanto você tá frágil é você pensar no que você pode proporcionar com o que você passou de verdade, assim, na alma, né? Falar, cara, isso eu acho que dá uma coragenzinha, mesmo a pessoa estando fragilizada. É isso mesmo? Dentro de ti foi assim? Sim, impulsiona demais, assim. Um dos motivadores que me ajudou a estar no lugar que eu estou nesse momento foi exatamente esse entendimento, essa leitura do quanto eu ajudei pessoas e como eu consigo ajudar mais pessoas, né, nessa posição que eu estou. Então, isso fez com que eu fosse atrás de mais especializações, que eu sou a louca da especialização, de estudar, de ler, enfim, exatamente para ter um embasamento maior. Entrei para People, né? Então, isso também contribuiu demais. Eu vejo que se não fosse esse processo, pode ser que eu ainda estaria lá no comecinho ainda desse entendimento, né? Então, é você procurar alternativas. Eu acho que ajuda, pedir ajuda, né? Você não ficou no nosso último momento do encontro que nós tivemos recente e a gente fez um exercício de troca no sentido de falar o que eu tinha para oferecer e o que eu precisava. E aí as pessoas que estavam no encontro falaram muito, nossa, eu nunca pensei em pedir assim explicitamente, como é legal, né? Como é possível. Como as pessoas têm generosidade em ajudar. Claro, elas só vão conseguir ser generosas e te ajudar se você explicitar o que você precisa. Se você não falar, não tem como. Sim, e tem um ponto que eu trabalho muito com os executivos, que é você deixar a sua vulnerabilidade vir à tona, né? Então, essa questão da oferta, de pedir ajuda, está muito nesse lugar, né? Sim. Você se deixar e se sentir vulnerável, de fato, para que você tenha a contribuição do outro. Porque a gente é muito arrogante, né? Sim. A gente é muito egoísta. Porque a gente quer dar, ajudar, como se a gente nunca precisasse. E a gente não percebe que pedir ajuda é um dos jeitos de dar mais potentes. Porque quando eu peço ajuda para você, eu estou falando que você tem significado. Sim. E a gente, às vezes, não pede ajuda porque a gente não quer dar o significado para o outro. Só a gente quer ser importante. Pelo amor de Deus, viu, gente? A gente é muito doido. E, Ivan, qual foi a primeira mudança concreta no teu jeito de se relacionar com as pessoas depois que você saiu do CLT e veio para a vida de mentora, consultora, treinadora, palestrante, tudo que você está fazendo hoje? Posicionamento, né? Isso é uma coisa que, para quem sai do CLT e vira uma empreendedora de desenvolvimento humano, ou seja, para qual segmento que você vai, é saber se posicionar,
né? Porque são coisas completas, são universos diferentes, né? Então, entender o como você fazia. Claro que toda a sua trajetória profissional contribui muito a próxima etapa, o próximo nível, Sim. né? Mas o posicionamento e o que você quer, de fato, impactar, quem são as pessoas e o como você vai fazer isso é extremamente importante. Então, tu começou a se relacionar mais a partir dessa auto-percepção do teu posicionamento. Sim. Boa. E como que você vê que as pessoas respondem a esse teu novo posicionamento? Porque quando a gente não está vivendo isso, a gente fica elucubrando, imaginando, né? Eu mesma, para exercitar o primeira pessoa, quando estou criando alguma coisa nova, na minha mente eu penso em 200 mil hipóteses de como as pessoas vão lidar com o que eu estou apresentando. Dentro da tua realidade, como é que isso aconteceu? Assim, tu criou muitas hipóteses, como as pessoas responderam? Tinha a ver com o que tu imaginava? Tu foi surpreendida? Foi muito coerente. Porque o que eu faço hoje, mentorar líderes, mentorar pessoas que estão pensando num próximo nível na carreira, eu já fazia isso no desenvolvimento, né? Então, muitas pessoas que chegavam até mim pedindo ajuda, já conhece esse meu perfil. Então, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, que eu comecei a me apresentar de uma forma diferente, até hoje o feedback que eu tenho, nossa, Van, tem tudo a ver com você, não tinha outro caminho, né? Então, aí ele reforça a questão da minha metodologia e desse recorte que eu tenho da coerência, o quanto a coerência é importante. Muito legal, né? Quando a gente tem uma espinha dorsal que sustenta a gente, né? E sustenta porque é verdade na nossa vida, faz toda a diferença. E que comportamento você acredita que é tolerável e intolerável nessa dança entre coerência e incoerência? Quero que tu pense aí nos exemplos de pessoas que você tem ajudado, né? Que as pessoas que estão te procuram para melhorar alguma coisa na empresa ou na própria carreira e, enfim, né, no trabalho que elas executam. Tem alguma coisa que tu vê que é intolerável para você e que você acaba transferindo ali, né, ajudando essas pessoas a enxergarem? Porque acho que esse também é um papel do mentor. Sim. Ajudar, que é diferente do psicólogo. Você, como psicólogo, deve sofrer de vez em quando, né? Uhum. Porque é diferente do psicólogo, que é diferente do coach, que é diferente do counseling, enfim. Como mentor, colocar uma hipótese que a pessoa ainda não tinha visto é uma função. Sim. Né? O mentor está ali para isso, para compartilhar a experiência dele, a jornada dele também, o que deu certo, o que não deu, para acelerar a vida do outro. Pô, tu não tem que passar pelo perrengue para poder conseguir. Tem alguma coisa que tu transfere para os teus mentorados, assim, sobre tolerância, intolerância, a incoerência ou a coerência? A intolerância, a incoerência, ela é tolerável, né? A questão é o quanto você vai ficar nessa incoerência, né? Então, é por isso que o autoconhecimento e você trabalhar muito bem como você funciona e ter essa ampliação da sua visão no meio que você está e o impacto que você gera no negócio, nas pessoas, como você prioriza as suas atividades, isso te ajuda a sair desse local, né? Então, o que não dá para tolerar, de fato, é você ficar nele. Perceber e não fazer nada. Exato. Que Boa. isso acontece também, né? Eu imagino. E quando você está com um mentorado lá, que você está vendo que ele está nesse lugar, como que é fazer essa intervenção? E como que eles respondem? Tem uma resistência no começo, mas até que não tem tanto assim, acaba sendo mais tranquilo do que parece, porque 2 pilares já foram trabalhados, né? Então, para a gente entrar nessa coerência, eu já passei com o mentorado na clareza, então a gente já conversou muito bem, então ele já conseguiu digerir como é que ele funciona, como ele lida com as questões, quais são os gatilhos, qual é a história de vida dele, isso é muito importante, né? Então ele entende qual o contexto que ele está, numa empresa que tem uma cultura legal, não é, como que ele funciona com os liderados, com os pares, então já foi tudo muito bem estruturado para chegar na coerência. Boa. Então não é tão desafiador assim. O que nós humanos conseguimos sustentar
dentro de um universo, né, profissional, que nenhum processo substitui, que nenhuma IA substitui? Pergunta ela é fácil, mas ao mesmo tempo ela é complexa, né? Conectando com o nosso tema aqui da coerência e da tua metodologia. Eu acredito que seja de fato esse olhar para si e olhar para o outro, né? Porque a IA, ele traz as métricas, traz o que tem que ser feito, mas a história de vida, o como a gente lida, não tem IA que vai fazer isso por nós. Sim. Por mais que tu conte toda a tua história detalhadamente para a IA, ainda assim ela não vai ter como fazer uma intervenção. E a IA também, ela sempre vai aceitar o que você está colocando nela, né? Então, muitas vezes o nosso comportamento, igual a incoerência, não dá pra gente aceitar ficar ali muito tempo. Se a gente jogar na IA, vai falar, muito bem, Van, adorei sua ideia, né? Então, eu tenho mais outras informações. Boa. Ela foi feita para concordar com a gente. Exato. E o que você acha que as empresas vão precisar reaprender nesses próximos anos sobre gente e relações? E quando eu falo em empresas, acho que a gente pode estender isso também para líderes e liderados dentro desse cenário, né? O que a gente vai precisar reaprender? É que os resultados, ele é o resultado. Então, para que isso aconteça, precisa ter um olhar genuíno para as pessoas. E para que tenha esse olhar genuíno, vem esse olhar para a liderança, porque hoje a gente fala muito de cuidado com o outro, tem NR1, uma série de coisas que fala do cuidado, saúde mental, enfim. Mas eu não vejo ainda que isso acontece de forma genuína, que de fato pulse na cultura. Eu vejo isso nas empresas, em algumas, mas em muitas é muito mais um valor bonito, sabe? Então, eu acredito que esse olhar genuíno para as pessoas vai transformar esse lugar que nós estamos hoje e, de fato, a gente vai conseguir sustentar resultados e tudo que vier pela frente. Ainda mais nesse mundo que está tão instável, com tanta coisa acontecendo. Então, as pessoas sempre em primeiro lugar. E falando em pessoas em primeiro lugar, nesse novo lugar que você ocupa de ajudar as pessoas, né? Como uma consultora, mentora, treinadora, você recentemente fechou um contrato que você achou que não ia fechar, porque você se posicionou ajudando uma pessoa a enxergar alguns pontos que ela estava não percebendo. Conta pra gente, até para encorajar quem ouve a gente, né, o quanto a coerência em você sustenta o teu posicionamento, inclusive na hora de vender. Sim. Para mim é inegociável o como eu lido com as coisas, né? Então, mesmo se tem algum cliente que ele vem com alguma demanda que não vai dar resultado, mas ele acredita que aquele é o ideal, eu não vou fechar com a pessoa sem antes mostrar para ela o que de fato vai fazer sentido, né? Então, eu não trabalho para agradar ninguém, porque isso eu fiz lá no CLT e já passei por essa experiência. E já entendeu que não dá em nada. Isso, então o meu trabalho hoje é gerar transformação. Então, a partir desse meu propósito, que é gerar transformação nas pessoas que resultam ali, de fato, no negócio, trabalhar com o que eu acredito. Então, o meu posicionamento, ele entra em todo momento. Não é para agradar cliente, para fechar contrato. Tá vendo, gente? Para com esse negócio de querer agradar a qualquer custo para conseguir fechar. Porque quando a gente sustenta a nossa verdade, a gente dá segurança para outra parte. Quando você me consultou até, né, nessa semana, falando de... mas será que eu peguei pesado? Não sei o quê, nananã. Eu acho assim, dependendo da pessoa, talvez eu até concordasse. Talvez tu não precisasse e tal, porque não era coerente com aquela pessoa. Mas no teu caso, se tu não fizesse isso, tu não ia ser coerente com o teu posicionamento e o cliente não ia confiar em você. Como é que uma pessoa que está vendendo uma proposta, falando dos 3 Cs, né, onde coerência é algo imprescindível, e ele te vê incoerente com... né, teu posicionamento, talvez ali ele decidisse não fazer. E foi o contrário, né, que tu imaginava.
tu foi coerente, aí que ele fechou mesmo. Exato. E eu fui, por mais que depois eu falei, ai, será Meu Deus do que eu céu. peguei pesado? Mas eu fui muito na certeza exatamente por ter passado pelos 3 Cs, né? Então, eu já sabia como eu ia lidar ali e como é meu comportamento diante daquele perfil de executivo. E aí, juntou com a consciência do ambiente, a leitura de cenário que eu tinha, veio a coerência ali para Clareza. sustentar o meu posicionamento. Boa, começou com a clareza e foi, né? Exato. É maravilhoso, gente. E qual a escolha mais difícil que um líder precisa fazer quando quer amadurecer a sua coerência na alma, assim? Qual que tu acha que é o movimento mais difícil, a escolha mais difícil? É de fato ele assumir que ele precisa mudar alguns comportamentos. Eu acho que, para mim, tem a mudança de comportamento, que é desafiadora, e também eu acho que uma das coisas mais difíceis é ele se dar conta que o jeito anterior não está funcionando. Sim, e isso é muito comum nas empresas, né? Já aconteceu de atender líderes que, no momento de um feedback ali, de um assessment para montar um PDI, vem muita resistência no começo, né? Porque, eu estou onde eu estou hoje por causa desse meu comportamento até aqui. Então, por que agora eu Vem tenho que mudar? ainda. Então, esse sentido, esse fazer sentido, de novo, a gente fala de coragem, né? De vulnerabilidade. Admitir que não estava funcionando, para mim, deve ser a coisa mais desafiadora do planeta. É que para mim nunca foi, porque eu sou a pessoa que o tempo inteiro está olhando que não está funcionando para melhorar, né? Mas para muita gente eu vejo que essa é uma questão grave. Assim. Muito bem, dona Vanessa. Nós chegamos aqui no momento que a gente já falou pra caramba, né? A gente adora falar. E eu gosto de fazer um quadro para fechar aqui com 5 perguntas bem bate-bola, que eu quero que tu não pense muito, não. Só deixa fluir agora. A gente vai para o quadro A Liderança por Dentro. Vamos lá. Quando eu tô no meu melhor, eu sou... Complete a frase. Quando você está na sua melhor versão, você é... Coerente. Outra resposta. Não esperava outra resposta. Essa a gente já podia ter gravado antes, gente. Boa. Quando eu estou prestes a decidir no impulso, eu me pergunto... Quando tá ali, ó, vou voar no pescoço de alguém, o que você faz? Isso está de acordo com o que eu venho falando para o time? É um ponto. Tá. Então, se tiver, eu voo no pescoço. Exato. Boa. Um ritual que você faz quando ninguém tá vendo, mas que te preserva, te regula, te mantém inteira. É sempre fazer uma autoanálise se os meus comportamentos estão de acordo com que o meu não verbal e com o que eu estou apostando e também postando, né? Postando é Boa, ótimo, né? Se o que tu tá pregando o que tá fazendo. Exato. Né? Boa. E uma verdade sobre liderança que você sustenta mesmo quando incomoda. Essa é difícil. Pensa em alguma coisa que tu faz a serviço da liderança ali, coerente, mesmo quando incomoda. Tem várias nuances, né? Mas eu acredito que seja o posicionamento de fato, né? O como Você eu me mantém posiciono, a coerência. porque o como eu me posiciono, ele vai influenciar, ele pode potencializar algo muito bom, como ele pode ser um detrator. Então, acredito que seja o posicionamento. Boa, mantenha o posicionamento. E uma frase que você precisava ter ouvido no começo e hoje você acaba oferecendo essa frase para os outros, que faz toda a diferença na tua história. Dê limites. Boa. Bom, gente, para fechar, então, quero agradecer demais, porque essa conversa fica aqui com a Vanessa, mas é um lembrete que a gente tem que levar para a vida, né? Liderança não é intenção. A liderança é um padrão de sustentação da nossa coerência entre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, porque isso gera segurança da previsibilidade, né, Vami? Bom, a gente falou aqui sobre cultura conectada com a liderança, atravessamos aqui falando sobre os insights e as emoções
que você experimentou. E para fechar, então, deixa um recado para quem está com a gente, onde eles podem te encontrar e, assim, o conselho que você pagaria para ter tido há tempos atrás. Bom, para me encontrar é LinkedIn, WhatsApp, Instagram. Tudo, Vanessa? Tudo Vanessa Maroni. Fácil de encontrar, tá? E sobre um conselho que eu gostaria de ter recebido é ter pessoas para me ajudar muito antes de chegar no ápice do problema, né? Então, para quem ainda não sabe como funciona a mentoria, gostaria de ter curiosidade, estou à disposição também para explicar o processo e a gente bater um papo. Procura ajuda, não fica sofrendo sozinho. Muito bem, no próximo episódio a gente vem com mais nuances sobre as emoções dentro das organizações, principalmente através da relação dos líderes dos seus times. Então, te vejo no próximo. Até lá! Tchau, gente!